uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei, como sempre, exatamente em que horário você está nos vendo, mas é um prazer trazer mais um encontro inteligente e desta vez com a querida Isabel Cordeiro, com quem a gente vai ter uma conversa mais assim muito interessante, muito interessante. Aliás, não só interessante, como até eu diria diferente de tudo que a gente tem feito até hoje. E a Isabel vai se apresentar e depois nós conversaremos, né? Mas sempre eu trago aquela pergunta que a pessoa que está lá do outro lado não espera. A pergunta é a seguinte: Isabel, você escreveu um livro e se identificou como águia. Por que a águia? Bom, vamos cumprimentar primeiro a nossa audiência. Como você mesmo diz, não se sabe em que momento a pessoa vai estar nos assistindo, mas que você esteja-se muito bem nesse seu momento. Eu sou Isabel Cordeiro, eu sou escritora, pianista, compositora, jornalista e advogada. E o livro Eu Sou Águia, eu me intitulei uma águia porque passei por um determinado problema de saúde na minha vida e eu busquei forças no divino, na natureza, no ser maior. E dentre as obras da sua criação, eu encontrei o elemento, o animal, a águia. E a águia, fui conhecer um pouco mais da sua história, e é um dos animais que mais demonstra o poder do Criador e também o poder do ser humano na sua existência. A águia passa por um processo de renovação, mais ou menos na metade da sua vida, em torno dos seus 40 anos. Ela passa por um processo doloroso de transformação. Ela geralmente se isola, ela nesse processo, ela se mutila de certa forma, ela quebra o seu bico, espera o bico ser reconstruído, arranca as suas unhas, porque ela já não tem mais condição de agarrar suas presas, ela fica sem condição de se alimentar, espera as unhas crescer e ela também arranca as penas velhas que pesam o seu voo. É um renascimento. Então, o que eu passei foi um problema de saúde, como eu disse. Eu tive um osteosarcoma no joelho, no fêmur distal, um câncer muito agressivo e, em grande parte dos diagnósticos, letal. E eu consegui uma sobrevida dessa doença, que agora já não tenho mais, já estou curada, já faz 2 anos que eu passei por esse processo. E enquanto eu ficava ali buscando razões para sobreviver, para continuar o meu papel de ser humano aqui nesse plano, a águia foi a minha força, a águia foi o meu norte. Porque, assim como o processo de transformação da águia é solitário e doloroso, ele é profundamente rejuvenescedor. E, de certa forma, eu passei por isso. Eu passei pela dor, eu passei pela transformação, e eu acredito que eu rejuvenesci, porque certamente eu ganhei ainda muitos anos de vida, eu pude retraçar o meu voo e aí seguir voando, como estou até agora. Uma coisa interessante é que é muito comum a gente ouvir expressões que remetem à necessidade de um ser humano que as pessoas entendam que a vida é um processo contínuo de transformação. Ou seja, tudo aquilo que a gente quer assumir como algo presente e certo não existe, porque a dinâmica do mundo faz com que estejamos sempre num processo de transformação. Agora, é claro que esse processo de transformação ele pode ser mais drástico, mais doloroso, mas em alguns momentos ele pode ser até controlado. Aí, na medida em que eu aceite que eu esteja no processo de transformação e tenha um pouquinho mais de condições de participar, agir com livre-arbítrio nesse processo. Aí a minha pergunta é em função do que você pontuou. Uma doença que chega a uma situação inesperada mais drástica, como é que isso diferencia essa transformação? Porque me dá a sensação que ela atingiu você
além do lado físico, do lado mental, também num lado espiritual, num lado até, eu diria, de uma crença num universo muito maior do que talvez você naquele instante acreditasse. Eu estou interpretando correto? O momento drástico, o Uhum. impacto, te leva É, para uma dimensão muito maior? sim, pelo menos foi o que aconteceu comigo, porque existem questões que são muito terrenas, são materiais, que você resolve aqui num ambiente, digamos assim, muito raso. Eu até costumo dizer que tudo que você resolve com o dinheiro, na verdade, não é um problema, porque o dinheiro ele é algo que pode ser produzido, claro que em proporções diferentes, de acordo com a realidade de cada um. Mas quando você precisa de algo maior, de uma crença no invisível, o que eu chamo de fé, isso sim são as maiores provas que o ser humano precisa passar. E quando a ciência muitas vezes chega para você e fala: olha, não há mais o que fazer, aqui só a mão de Deus. Você vai escolher o que? Pega na mão de Deus, né? Agora, tem pessoas que ainda assim são muito céticas. Quando você se vê diante de uma situação que você não pode fazer nada contra ela, que você depende realmente de confiança, de força, de fé, isso te leva naturalmente a repensar muitas questões. E se você repensa, você revê valores, você revê conceitos, e você começa então a se reposicionar com relação a muitas coisas na sua vida. E ali você naturalmente já está se transformando. No livro, eu inclusive cito isso como estantes de cristal. Cada pessoa tem a sua. São as verdades que a gente acredita, que a gente às vezes constrói ao longo da vida, muitas vezes não por convicção própria, mas por interferências externas. Porque o ser humano nasce puro, ele nasce perfeito. E ao longo da vida, como existe aí uma parábola que fala, nós somos uma caixinha de joias. E ao longo da vida, a gente vai colocando outras coisas dentro dessa nossa caixinha que vão ofuscando o nosso brilho, o nosso valor e a nossa beleza. E isso acontece com todos os seres humanos. À medida que a gente vai amadurecendo, criando convicções próprias, criando preferências próprias, criando novos laços de amizade, chega um ponto que a gente às vezes se distancia da família, dos pais, cada um vai viver a sua vida. A gente começa a sofrer a influência dos elementos externos. Quando se chega num certo patamar profissional, muito comum as pessoas às vezes se deixarem influenciar por uma certa um certo apelo da vaidade, né? É muito comum quando você começa a se posicionar profissionalmente, às vezes você vê valor, começa a acessar símbolos de riqueza, eu acho que seria a melhor definição. Aí você quer a bolsa mais cara, você quer o carro do ano, aí daí a um ano o carro já está velho, você quer trocar, você começa a escolher marcas que vão sinalizar símbolo de riqueza para você, você escolhe roteiros de viagem que vão sinalizar que são símbolos de riqueza, enquanto isso você constrói uma imagem para o outro. Às vezes a pessoa, como é o meu caso, gosta de uma cidadezinha do interior, eu moro no interior de Minas, gosta da natureza, gosta dos pássaros, mas prefere viajar para a Europa, para conhecer um outro mundo, um outro universo. E muitas vezes a pessoa vai levada por um inconsciente coletivo, porque eu estou falando disso, claro que não pode ser que não sejam com todas as pessoas assim, mas comigo foi assim. Eu acabei acessando também os meus Mas símbolos de eu acho que riqueza. você não está errada na medida em que a nossa cultura, o nosso ambiente social, nos leva a uma contínua procura de algo, de uma nova conquista, de um novo Uhum, resultado, ou seja, o resultado que nós temos, fruto de uma luta, ele uhum, deixa de ser importante no momento da conquista, porque a gente já está querendo uma nova conquista. E isso é. faz com que essa busca seja muito estressante e acabe trazendo outras consequências para o ser humano. E quando você vai nesse caminho que não é o seu, muitas vezes, fazer esse caminho de volta é muito complicado. A estrada muda, você já não tem tanta energia, e reconstruir, voltar de um ponto de onde você sabia que estava melhor, e largar muitas vezes essas coisas para trás,
É uma atitude que você precisa de coragem, de determinação. E eu passei por esse processo de voltar para o encontro de mim mesma. E o que marcou isso, além da fase da doença, foi o meu reencontro com a música. Porque isso não foi um processo da noite para o dia. Eu já vinha num processo de transformação, eu tinha me afastado de uma carreira corporativa, eu estava mesmo em busca da minha essência. Eu sempre fui, na minha juventude, eu sempre fui uma pessoa dedicada à música, eu cantava, eu compunha, eu escrevo poesias, eu já havia lançado, inclusive, livros de poesia, e essa carreira corporativa me afastou desse meu mundo. E assim, não adianta, eu vivi vários anos de forma inconsciente, muito infeliz. Eu tinha tudo que eu queria, eu não podia reclamar de nada. Tudo que eu não quis ou não fiz, não foi por falta de recurso, foi por vontade de não fazer ou de não adquirir. Então, quando chega um ponto que você pode ter tudo, materialmente falando, tudo que você quer, e você vê que não está em lugar nenhum, não adianta, você tem que voltar e ver o que é que está dentro de você, o que é que tá, qual é o buraco que ficou. E foi aonde eu busquei o reencontro com a música, que foi um grande desafio também, porque eu já estava no caminho de volta para a música, onde a doença aconteceu, e eu tive que Me desculpa, interromper. só para uma pergunta que eu acho interessante. Você tinha a música na sua essência, você tinha a poesia, a cultura, digamos assim, de forma geral. No entanto, foi para a vida corporativa. Sim. Esta sua ida para a vida corporativa foi influenciada pela família ou por amigos, ou foi algo que você buscou porque achou que naquele instante era importante, mas identificou que não era o que queria? Ou seja, até Sim. onde a decisão de abandonar o que você gostava para essa vida corporativa foi exclusivamente sua, ou ela foi influenciada pelo seu meio? Não, ela foi 100% minha. Foi absolutamente minha, no momento que eu desejei romper uma falsa ideia de que eu precisava ter melhores condições financeiras, eu precisava ter uma autonomia, eu precisava, de certa forma, sinalizar sucesso, mas através do dinheiro, não através da minha vida, do meu sucesso enquanto pessoa, da minha felicidade. Então, chegou um ponto na minha vida, eu estava em torno de 23 para 24 anos, que eu falei: olha, eu não quero mais essa vida limitada, restrita, eu quero passar pela rua num carro bom, eu quero frequentar o restaurante que eu quiser, sem precisar, às vezes, fazer conta de quanto eu tenho ou posso gastar. E isso, eu tenho uma questão muito peculiar que eu trabalhei muito ao longo desses anos que eu venho por esse processo de transformação, que são os extremos. O maior problema, porque veja bem, não tem nada de errado da gente querer uma vida melhor, financeiramente melhor, porque isso também é conquista. O que aconteceu é que eu simplesmente achei que ou era uma coisa ou era outra. Ou era a música, a liberdade, a poesia, a alegria, ou era a vida de executiva, de seriedade, de formalismo, e eu simplesmente não soube conciliar. É uma postura que eu trabalhei muito para mudar em mim, que são os extremos. Tinha muita dificuldade de mesclar as coisas. Eu não sabia encontrar o caminho do meio. Agora, todo esse processo, ele foi respaldado por um grande programa de coaching que eu fiz. E isso realmente, inclusive, Mário, o livro nasceu do meu desejo de mostrar para as pessoas o quanto o coaching pode ajudar as pessoas a se reencontrarem e se tornarem seres humanos mais felizes. Porque a gente vê muita literatura sobre coaching, mas normalmente são profissionais explicando a metodologia e até, de certa forma, impulsionando o seu negócio. No meu caso, eu quis fazer um livro para falar do coaching sob a ótica de quem viveu o processo e passou pela transformação, porque nesse formato eu nunca vi uma literatura nesse sentido. E eu acho que. Deixa, desculpa, só te interromper, às vezes eu faço isso no Não, fica à bate-papo, vontade. porque para não perder assim um elo, né? Uhum. Aliás, um livro esse que depois a gente vai, você escreveu
sem interesse financeiro, então é livre, e depois pessoas vão poder pedir o livro para você. Mas a minha questão é a seguinte, e a pergunta é muito delicada. Você está dizendo que entrou num processo, um problema pessoal, e o coaching fez uma diferença fundamental. E o livro mostra isso. Agora, muita gente questiona as fronteiras éticas entre o coaching ser aplicado e a terapia ou a psicologia estar envolvida. Sim. Essa fronteira hoje ela é muito questionada, muito discutida e polêmicas não faltam. Então a minha pergunta é, quando você fala em coaching, a pessoa com a qual você trabalhou também, ou você de alguma forma também trabalhou aspectos de terapia e psicologia, ou foi um instrumental puro do coaching? Olha, comigo, como eu digo, eu posso falar do que foi o meu processo. O que aconteceu? Quando eu fiz o programa de coaching, porque eu já tinha tentado terapia para trabalhar as minhas confusões emocionais, a minha insatisfação e até uma depressão que eu desconhecia. Eu acho que a pessoa que está deprimida, ela nem sabe ou não admite que está deprimida. É como o alcoólatra. É muito difícil ele tomar consciência que ele é um viciado ou um alcoólatra e assim um drogado. A depressão também tem essa característica. A gente não sabe que está com depressão. Então, quando eu já tinha tentado análise com psicólogo, eu já tinha feito trabalhos assim de alinhamentos de chakra, acupuntura, yoga. Yoga, inclusive, foi muito bom. Então, da yoga eu tenho que fazer uma ressalva. Mas quando eu vi que nada disso resolveu comigo, talvez pelo meu perfil de ser uma pessoa muito racional, e eu ouvia muito falar no coach. E o coach me parecia uma coisa muito pragmática, muito assim com o objetivo certo. Olha, é assim e eu sei o que eu quero. Então, no programa de coaching, vieram à tona questões de ordem emocional, mas essas o coaching não tratava. Ela dizia assim, olha, isso aqui você precisa trabalhar num âmbito mais profundo, então, se você precisar trabalhar isso melhor, você precisa, então, procurar um outro tipo de acompanhamento que o coaching não vai te ajudar. Eu costumo falar assim, a terapia, e nas suas variadas modalidades, psicoterapia, psicanálise, o que for, ela cuida muito do passado, do que foram os seus problemas, os seus vínculos, as suas raízes, e ali você tem as técnicas próprias para trabalhar e resolver aquilo. O coaching, ele é dali para frente. Então, eu criei uma metáfora do seguinte sentido, o coaching, para mim, foi o meu para-brisas. A psicoterapia, para mim, ela serviria como meu retrovisor. Eu nunca daria maior enfoque para ela, porque o que estava por vir, eu tinha muita coisa para realizar e para resolver. E não adianta ficar toda hora indo lá no passado resolver coisas que já tinham acontecido, embora precisassem ser, pelo menos, identificadas, trazidas à tona e tratadas. Porque não dá também para você ignorar coisas que ficaram mal resolvidas, seja na infância, na adolescência, o que for. E isso forma o nosso DNA emocional, isso nos vem conosco, e às vezes a gente não sabe, não compreende, porque isso vai entranhando na gente e fica ali. Se você não tem a coragem de se despir, de arrancar essas camadas, você não está pronto para seguir. Então, isso também metaforizando o meu processo de transformação enquanto águia, de tirar essas camadas, né, essas marcas que ficaram. Então, foi a partir do coaching. Mas ressignificar o passado para poder encarar o futuro. Porque o passado você tem duas coisas para fazer com ele. Ou você fica nele e não faz mais nada na sua vida, ou você aprende com ele e transforma o que vai ser a sua vida dali para frente. O passado só serve como referência para você construir o seu futuro. Mas para isso você precisa do presente. E coaching é o processo do presente para o futuro. Então, eu tenho todas as melhores referências sobre o programa de coaching, porque, inclusive, passei por outros processos antes de chegar ao coaching, porque eu tinha resistência. Eu achava que era uma coisa muito comercial, eu achava que era um modismo, porque coaching tem 20 e poucos anos no Brasil,
né? Então, assim, eu não gosto de nada que é modismo e eu já criei um preconceito com o coach antes de me submeter, até que houve um momento que eu baixei a guarda. Falei, quer saber? Eu não posso falar daquilo que eu não conheço, então vamos ver se isso é assim mesmo. Agora, foi um processo denso, confrontador, não é nada assim poético, não é romântico um programa de coaching, você realmente se confronta, você tem que ouvir algumas verdades e ressignificá-las ou sair do programa, né? Depende do que você quer. Enfim, a pessoa tem que ter O, coragem. duas perguntas. O seu trabalho de coaching foi individual? A outra pergunta, como é que você escolheu o profissional ou a profissional que te atendeu? Uhum. Foi um processo individual, até porque no nível que eu estava, eu acho que nunca que um programa em grupo daria certo, porque são muitas particularidades, embora exista a modalidade dos programas de coaching em grupo, né? Agora, a escolha, Mário, foi o seguinte: eu já tive uma empresa de coaching, né? E veja que antagonismo, né? Eu tinha uma empresa de desenvolvimento humano, trabalhei 10 anos com essa empresa, mas eu mesma nunca sinalizei vontade de fazer coaching. Então, eu conheci o coaching na essência, né? Eu sabia que ali dava resultado porque eu via os resultados que a minha empresa mesmo entregava para as pessoas, né? E o que foi o particular dessa situação, que inclusive eu não falo disso no livro, para não criar nenhum tipo de predisposição, nessa empresa éramos eu e a Joana Dark. A Joana Dark, ela é minha esposa e era minha sócia, mas ela própria que conduziu o meu programa. Mas no momento que eu me mostrei preparada para isso, ela nunca tentou me impor a metodologia, porque ela sabia que eu poderia ter resultados com aquilo. Mas o bom coach sabe que o coach tem que estar preparado para esse momento. E, embora ela fosse, ainda a minha esposa e a minha sócia, nos momentos dos nossos encontros enquanto coach e coachee, esse universo era totalmente diferente. Nós duas sabíamos separar muito bem os papéis. Então, ali na minha salinha de atendimento, eu levava muita pancada. Eu era muito confrontada. Mas acabava a sessão, a esposa vinha e me acalentava, entendeu? Dava para a gente mediar a situação e foi feito tudo com muito profissionalismo, com muito respeito E e posso dizer que deu muito certo. esse processo que gerou essa sua transformação, só para a gente não perder a questão também que ele veio em paralelo com o tratamento que você Uhum. tinha, né, do processo de problema de saúde. Sim. Então, esse trabalho de coaching, ele durou quanto tempo? E como é que ele, de alguma maneira, Uhum. se refletiu no teu tratamento também, no enfrentamento que você teve do seu problema de saúde? Sim. O meu processo, eu acho que ele foi dividido mais ou menos em umas 3 etapas. A primeira etapa, eu estava muito perdida. Então, foi aquela etapa de eu fazer um acompanhamento para mim conseguir, pelo menos, ter clareza e me reorganizar mentalmente. Foi aonde eu comecei a reeducar a minha disciplina, retomar bons hábitos, criar rotina e trabalhar no sentido de voltar a ter produtividade. Então, isso foi um bloco do programa que deve ter durado em torno de um ano, mais ou menos, tá? De 8 meses a 10 meses, né? Em seguida, eu já estava bem organizada, eu já estava assim, digamos, já tinha entendido o que estava acontecendo comigo. Falei assim, então agora vamos voltar para a ativa, porque eu estava em depressão, eu não fazia nada, eu só queria dormir, eu não escrevia, eu não compunha, eu estava realmente meio morta. Quando eu decidi, então, que agora vamos fazer algo, eu comecei uma busca por uma nova recolocação profissional, porque até então eu estava vivendo das minhas reservas, eu não estava mesmo sendo produtiva. Aí começou uma grande dúvida: eu vou trabalhar com o quê? Com a comunicação, que eu sou jornalista, ou vou trabalhar com o direito, que tinha sido a minha última carreira nos últimos 15 anos? E isso ficou essa grande dúvida, eu entre esses dois universos, e mesmo assim a coisa não deslanchou. Até que numa das minhas sessões de coaching, eu vi realmente, fui levada a essa resposta, que não era nem o direito e não era nem a comunicação, era a arte, porque eu sou uma artista e eu tinha deixado isso
lá na minha cidade natal, quando eu ainda muito jovem saí da casa dos meus pais para poder viver uma vida de independência financeira. Então, ali eu fui levada a essa reflexão que não, eu já tinha a minha carreira de comunicadora muito bem sucedida, a minha carreira de advogada corporativa muito bem sucedida, eu já tinha adquirido e construído patrimônio, era a hora agora de eu viver daquilo que eu amo, aquilo que, como a gente costuma dizer, aquilo que eu trabalho até sem receber, né? Aquilo que eu faço até por amor, sem qualquer contrapartida de remuneração. E aí voltei para a música, me reencontrei, depois de mais ou menos 30 anos sem tocar piano, muitas dificuldades, muitas limitações mecânicas, porque o corpo adormece. Então, além de eu ter que acordar o meu corpo, reviver todas as técnicas, e comecei a compor de uma forma assim desatinada, e aquele meio desespero, eu sabia que eu queria tocar, o corpo não ia, e aí veio o Isabel, problema. Isabel, desculpa só o seguinte, eu vou pedir para você retornar porque caiu, o sinal caiu e voltou. Então, Então, em qual ponto vocês... você estava falando que a retomada foi complicado porque o corpo adormece. Ah, sim, Continua daí que agora nós estamos de certo. novo aqui na, Então, na- eu quando decidi voltar para a música, mais ou menos uns 30 anos que eu já estava sem tocar o piano, o corpo tava adormecido realmente, né? Porque música é mecânica, é articulação, é como um atleta. Se você não tiver o condicionamento, você não produz na medida que você quer. E eu ficava assim meio que nervosa, porque na minha cabeça vinha muita música, vinha uma performance, vinha uma dinâmica no instrumento e o corpo não reagia. Então eu me briguei muito internamente com essa limitação e eu falei, agora não adianta, é só o tempo que vai me devolver isso, né? E aí veio a doença, veio a minha necessidade da cirurgia, eu fiquei um ano praticamente em repouso absoluto e sem poder voltar a estudar. Então, tive mais esse obstáculo, mas mesmo assim, não tirei o olhar do piano, voltei e estou continuando nesse processo. E o meu programa de coaching, respondendo para você, eu posso dizer para você que ele deve ter durado em média de 2 a 3 anos, porque ele teve momentos diferentes. Porque o coaching é muito pontual. A primeira coisa que eu fiz foi saber o que estava acontecendo comigo e resolver. A segunda coisa, me reorganizei. Agora vamos trabalhar um objetivo. E eu, trabalhando aquele objetivo, vi que não ia chegar a lugar nenhum. E depois veio a questão da doença. Agora, tudo que eu trabalhei ao longo do programa de coaching me fortaleceu mentalmente, principalmente, porque eu entendi a força que a gente tem. E eu entendi que o poder de cura, de transformação está dentro de nós. O coach me mostrou isso. Porque a minha coach, ela não me deu nenhum caminho, ela não me deu nenhuma resposta. Ela apenas me direcionou. E todo o processo é conduzido pelo coach. Então, eu sei que eu posso, eu sei e eu faço. E isso... eu costumo dizer, eu tenho formação como um Master Coach, Uhum, e eu costumo comentar que para que serve o coaching, né? Assim, ao final, quando você espreme muito, uhum, é para que o cliente do processo ou o coach ele comece a desenvolver a capacidade de autoconhecimento. uhum, sim. E ao desenvolver a capacidade de autoconhecimento, ele passa a exercitar mais a autorreflexão e gera autoconfiança. Eu diria que esses três elementos, eles circulam ao longo de um processo de coaching e depois, terminado o processo, é bem provável que o coach, essa pessoa, ela adquiriu alguma capacidade de sozinha conseguir fazer esse intercâmbio entre a autoconfiança, o autoconhecimento, a autorreflexão e toca a sua vida com bastante segurança. Com certeza. Isso é o que eu costumo dizer sempre, e até eu questiono quando pergunta se é um profissional. O que é o coaching? Aí alguém responde assim, ele leva do ponto A para o ponto B. Uhum, Isso é uma visão bastante simplista
É sim. e não explica nada. É Uhum. claro que transformação você sai de um ponto para o outro, mas o que é a transformação? Eu acho que você deixou muito claro que, na essência, Uhum. você, neste trabalho, conseguiu desenvolver um conhecimento melhor do que você foi, do que você era e do que Uhum. você queria. E aí direcionou sua vida. Estou correto nisso? Claro, corretíssimo. A partir do momento que você tem o autoconhecimento, você tem clareza. E é aquela história: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E a gente se perde nesses caminhos. Você, quando entra no seu carro, né? Você mora no Rio, né? Se você quer ir para Niterói, seja lá onde você mora, você sabe qual o percurso que você tem que chegar, pegar para chegar a Niterói. Agora, se você entra no carro e fala assim, eu vou para Bagdá, não dá para ir de carro, não tem jeito, você não conhece o caminho. É importante marcar, você ter a clareza, você saber aonde você quer chegar. E ali você vai traçando seus objetivos. Quando eu decidi sair de casa porque eu queria melhorar a minha vida, ter autonomia financeira e liberdade, eu simplesmente sabia que eu queria aquilo. Mas assim, e depois? Tá, aí eu consegui, me formei, tá, e o que que eu faço agora? Aí eu comecei a ser tomada pelas circunstâncias. Aí eu fui para um emprego que me levaram, não fui eu que escolhi, me viram, me contrataram para ficar lá. Eu comecei a fazer algo que não era o que eu desejava enquanto advogada, porque eu também tinha um outro projeto de vida enquanto advogada, mas as circunstâncias foram me levaram para essa outra direção. Foi boa financeiramente? Foi, mas assim, eu estava vazia por dentro, né? E assim sucessivamente. O autoconhecimento, a clareza e a consistência levam você a qualquer lugar, mas levam você para onde você quer estar, não para onde as pessoas estão te levando. Né? Então, assim, o coach nesse ponto foi fantástico. Hoje, certamente, eu cometo muito menos erros do que cometeria há 10 anos atrás. Hoje eu tenho centramento, hoje eu paro para fazer algumas análises, hoje eu priorizo outras questões, e isso só veio para mim, todo esse aprendizado, através do coaching. Agora, eu também gosto muito de falar, Mário, o tipo de processo de coaching que eu fiz foi um processo extremamente humanizado, porque a gente sabe que o coaching tem várias vertentes, né? E a coach que fez o meu processo, a Joana Dark, ela é uma coach formada por uma formação muito humanizada, ela faz questão de falar disso, entre muitas outras, porque ela não fez só essa formação, ela fez várias outras complementares, mas ela fala que a essência dela é sempre ali, que é o coach ISO. Ela tem essa admiração, esse reconhecimento que toda a base dela está ali. Agora, no meu caso, pelo menos, a gente não sabe como é o processo das outras pessoas, eu acho que só o coach também não daria, não, sabe? Porque eram múltiplos problemas, múltiplas questões existenciais que precisavam ser tratadas. E toda a formação que a Joana recebeu ao longo de 10, 12 anos que ela trabalha com coaching, foram se complementando e me deram condição de fazer um excelente trabalho, a ponto de eu conseguir criar uma obra retratando esse êxito e que sirva para inspirar as pessoas a também buscarem a sua conexão com a sua essência, com a sua verdade, porque todas as respostas estão dentro da gente, né? A gente sabe disso. Eu quero só fazer um esclarecimento. Você comentou do coaching ISOR. Sim, Na realidade, só para não haver dúvidas, ISOR é o nome da metodologia do Instituto Olus, é uma sim. metodologia própria Uhum, que exatamente remete para um trabalho de coaching mais humanizado. E você usou uma expressão fantástica que é o centramento. Centramento no sentido de que, resumidamente, eu tenho que ter clareza de aonde eu tenho condições de intervir e fazer algo, ou eu tenho que ter clareza de onde eu não consigo ser diretamente o agente que possa intervir. Então eu tenho que fazer com que eu entenda que aquele processo, aquele problema, aquela situação, eu não tenho controle sobre ela, mas eu tenho controle sobre como eu vou reagir
perante aquela situação. Então, esse conceito do centramento ligado a um tratamento humanizado é a essência do método chamado ISO, que o Instituto Olus utiliza e não é por outra razão que faz já 6 anos que ele é indicado como uma das 5 melhores instituições para quem quer se desenvolver em coaching. Ele está lá no top of mind de quem pensa em coaching. Porque não adianta você querer ter conquistas se você não está preparado para viver as suas conquistas. Foi o que aconteceu comigo. Eu queria, eu fui lá, eu alcancei o meu objetivo, mas eu não estava preparada para viver aquilo da forma certa. Agora, você está dizendo aí do Instituto Olus, da formação, quando tudo isso aconteceu, eu pensei, né, quando escrevi o meu livro, não existe outra pessoa melhor para entregar esse meu livro para as pessoas e prefaciar essa obra, senão o diretor-presidente do Instituto Olus, que é o Marcos Vanderlich, que foi quem me plantou a primeira sementinha do coaching, numa formação que nós o levamos para fazer na cidade que nós morávamos, na época, Juiz de Fora. E ele ali, eu passava, escutava uma coisa, escutava outra, mas assim, como diz, nada cai no vazio, né? Ele até sugeriu que eu fizesse a formação, mas eu falei, não, isso não é comigo, né? Minha praia é outra. Mas eu voltei lá no passado, lembrei de muitas coisas que ele falou, e eu falei, bom, eu acho que se ele aceitar esse meu convite para prefaciar o meu livro, é fechar com chave de ouro uma obra que eu quero entregar para o universo, para que muitas pessoas possam conhecer essa maravilha que existe como solução para quem quer se organizar, que é o programa de coaching, feito com seriedade e feito com consistência, não tem como dar errado. Porque às vezes as pessoas procuram o médico que está doente, ok, mas se o paciente não tomar o remédio, não tem cura. E a mesma coisa é isso, se a pessoa pode procurar yoga, terapia, como eu já fiz, acupuntura, feng shui, o que for. Mas tudo vai partir dela, depende dela. E o coaching, ele tem muito essa característica. Agora, uma questão que a gente encontra hoje muito presente na nossa sociedade é a quantidade de gente com distúrbios, seja depressão, ansiedade, algumas outras questões, pânico, ou seja, inclusive burnouts, né, que hoje é muito frequente por conta dos problemas todos ligados ao ambiente profissional. Você disse que passou por um momento em que não queria fazer nada. E eu queria que se você pudesse sentir à vontade, como é que é a busca interna, a força de vontade que a pessoa tem que gerar para assumir sair, né? Porque, como você disse, tem vários métodos, você fez terapia, e yoga e etc., depois o coaching, mas se você, lá num determinado instante, não assume levantar da cama e encarar uma mudança, nada vai acontecer. Essa mudança, esse essa virada de chave. de virada de chave, como é que você descreve, como é que você, de alguma maneira, poderia orientar pessoas que estejam nos assistindo e, de alguma maneira, tenham esse mesmo tipo de sentimento, de sensação e de problema? A principal coisa, pelo menos, é você entender que alguma coisa não vai bem com você. A primeira coisa você tem que tomar consciência. Se você ficar ali na letargia, deixando a vida passar, não acontece nada. Então, o primeiro ponto é esse, você precisa tomar consciência de que algo está diferente, que você precisa mudar essa situação. Porque você não pode querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Agora, no meu caso, foi uma pergunta, que é muito da essência do coaching, né? Aquela coisa que a gente chama de pergunta poderosa. Uma pessoa me perguntou assim, qual que é o seu sonho hoje? E assim, você sabe quando você abre uma geladeira vazia? Foi o que eu encontrei. Eu não tinha um sonho, eu não tinha um motivo, eu não tinha um propósito, eu não tinha um objetivo. E daí vinha toda a minha insatisfação. E quando a gente está mal, querendo ou não, a gente faz mal para todo mundo que está perto da gente. A gente se torna indesejável,
uma pessoa desagradável, às vezes agressiva. Então eu fiquei com essa pergunta girando, girando. Eu que era uma pessoa tão sonhadora e tão realizadora, isso me deu um blackout, assim, uma coisa, um incômodo, que foi isso que me impulsionou. Falei, como assim? Eu procurava uma coisa dentro de mim, eu procurava alguma coisa, mas não é possível, tem que ter alguma coisa dentro de mim que eu possa dizer, não, meu sonho agora é esse. Assim, nem nada. Falei, não, isso não pode continuar assim. Aí eu comecei a buscar algo pelo que me reanimar, porque assim, minha família, eu tinha minha família muito feliz, bem com eles, tinha propriedades, tinha uma boa condição financeira, então eu pensei assim, não, isso não está no material, eu tenho algo que muitas pessoas não têm, eu tenho uma família que me ama, então assim, eu falei, tem que ter algo a mais, e fui buscando, buscando, cavando, cavando, até falei assim, poxa, é a arte, é o meu talento, é a minha essência. Então, eu acredito que as pessoas têm que buscar dentro delas algo que dê sentido às suas vidas. Agora, o que, que a gente passa? E eu fazia muito isso. Eu digo para você que eu fiquei parada sem produzir, mas existe uma diferença entre tarefas que a gente faz para se ocupar e tarefas que a gente faz para produzir. Eu pegava tudo quanto era tarefa que pudesse me ocupar, desde assim, recolher cocô do cachorro, até ficar limpando o vidro para poder tirar uma manchinha ou outra, eu fazia. Eu queria fazer comida, eu queria arrumar a cozinha, eu queria fazer qualquer coisa que não fosse algo relevante que desse algum sentido à minha vida. E aí eu comecei a perceber o tanto de tarefas de ocupação que eu tinha. É cuidar dos outros, é cuidar da comida do menino, né? É ver se a Joana fez isso, não fez aquilo. Mas a minha vida estava ficando de lado. E eu tive que fazer um processo também meio que de ruptura disso. Parar de cuidar dos outros para começar a cuidar de mim. Né? Então, seriam essas duas questões. Primeiro, você precisa entender e aceitar que você não está bem. Segunda coisa, ver o que está te distraindo do que você realmente ama e gosta. E partir para o seu sonho. Ninguém consegue ir a lugar nenhum. Uma pessoa sem sonhos é uma pessoa morta. Eu acredito nisso piamente, porque passei por esse processo e hoje, assim, eu estou sonhando, eu estou realizando, eu estou fazendo muitas coisas e o sonho faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Agora, deixa eu especular aqui uma coisa. Como é que você imagina que seria a sua vida? Eu sei que quando a gente pega uma estrada a gente não volta, mas como é que você imagina que seria se naquele instante que você buscou a vida corporativa e ainda, portanto, não tinha gerado patrimônio e uma condição financeira melhor, como é que seria essa vida se você, naquele instante, quisesse continuar pianista, fazendo seus poemas? Eh, Você acha que naquele instante você ainda não tinha esta consciência de que esse era o seu caminho e, portanto, foi na outra vertente? Ou você Uhum. acha que, apesar das dificuldades que teria por não ter a condição financeira, você teria encarado aquilo com felicidade Uhum. plena, como você descreve hoje? Veja bem, Mário, eu era uma pessoa muito feliz. As pessoas ainda brincavam, você deve ser muito rica, porque você ri à toa. Tem uma brincadeira, tem uma música assim, né? Diz que rico ri à toa, mas é porque eu era realmente feliz. Foi uma tremenda de uma confusão, um equívoco, uma convicção errada que me levou por esse caminho. Eu me lembro que quando eu terminei o que a gente chama hoje de ensino médio, o meu pai, vendo a minha habilidade para escrever, ele perguntou: Olha, se você quiser fazer uma faculdade de letras, que era a única que tinha na minha cidade, eu pago para você. Eu falei: Não, eu não quero isso, não quero letras, por quê? Porque eu não quero ser professora. Olha, eu tinha 18, 17 anos quando eu dei essa resposta, assim, ridícula, tá? Então, nada contra professores, mas era a minha mentalidade com 17 para 18 anos. E depois eu falei: Não, eu quero ser, se eu for me formar em alguma coisa, eu vou me formar em advogada. Fala, por que então você não faz jornalismo? Ah, porque jornalismo e comunicação não dá dinheiro. Então, assim, foi uma mentalidade muito equivocada, que nasceu de mim mesma, tá? Então, assim, foi essa distorção.
de convencimento, porque eu tomava por base a minha cidade. Eu não conheci nenhum jornalista rico lá, mas advogado tinha alguns, entendeu? Então, assim, entre um e outro, né, o que eu vou fazer? E eu trabalhava no jornal, trabalhei 10 anos no jornal, e eu via a penúria que era trabalhar no jornal de interior, né? Eu não queria aquela vida naquele formato, né? Então, foi isso que me levou a escolher o direito. Um pensamento equivocado, que jornalista não ganha dinheiro, mas advogado ganha. E acabou que não adiantou. Eu tenho talento para comunicação, eu escrevo desde 10 anos, eu já tenho 4 livros publicados, eu sempre escrevi em jornal. O próprio exercício da advocacia me coloca para escrever, né? Muito. Então, assim, foi realmente falta de clareza, falta de autoconhecimento. E assim, eu era uma pessoa de difícil trato. Eu geralmente não era muito aberta a ouvir opiniões ou sugestões. Eu sempre tomava as minhas decisões por mim mesma, né? E sempre quebrei a cara também por mim mesma, não posso deixar de dizer. Mas eu também, por mim mesma, fui lá e consertei, mesmo que eu tivesse que esperar chegar aos 50 anos para fazer esse caminho de volta. Eu Mas estou me lembrando fiz. daquela música My Way, né? Com Ah, os erros e Mauê. acertos, você descobriu o seu caminho, É, e essa foi a sua forma de ver a vida, encarar a vida. E o mérito da vida está em sempre abrir oportunidades para a gente repensar, né? porque. Repensar e pedir desculpas dos erros que cometeu Uhum. e evitar repetir os mesmos erros e também perdoar pessoas que de alguma maneira Sim. nos atingiram. Você tocou num ponto importante, a questão do perdão. Eu trazia algumas mágoas, né, de relacionamentos, de familiares, e assim, o perdão foi algo muito importante para me libertar de crenças que eu achava que tinham me levado ao insucesso, mas no fundo eu tive que assumir, a responsabilidade foi toda minha, não foi ninguém que me colocou nesse caminho. Eu segui cada passo com os meus próprios pés, né? Teria sido muito melhor aprender com o erro dos outros, né? Mas meu perfil, infelizmente, não é esse. Eu vou lá, erro, e aí depois eu conserto e aprendo. Mas foi uma jornada muito. Eu posso dizer que ela é um pouco altruísta, porque quando eu decidi sair de casa, me mudei da cidade do interior, fui para uma cidade maior para estudar, eu também fui por minha conta e risco. E eu fiz o que foi preciso lá. Eu vendi sanduíche natural, eu vendi livros, que eu já tinha alguns livros publicados, eu trabalhei entregando panfleto em esquina, eu fiz jornal na minha faculdade para pagar 2 anos de estudo, fiz uma permuta para ter uma bolsa, eu dava aulas particulares para as pessoas abaixo das minhas séries, e fui assim, um dia de cada vez. Então, assim, foi algo que eu construí, eu tenho muito orgulho dessa história, desse passado, me fortaleceu, só que enquanto me fortaleceu também, me enrijeceu. Então, essa parte não foi boa. Eu fiquei muito dura. E aí eu fui trabalhando para poder melhorar um pouco a minha convivência com as pessoas, e hoje, com certeza, voltando para a música e para a arte, eu cada dia trabalho para ser uma pessoa melhor. Tá, você hoje mora em que cidade? Hoje eu moro na cidade de Congonhas, ela fica a mais ou menos 80 quilômetros da capital de Minas, Belo Horizonte. Ela está integrada no circuito das cidades históricas. Eu moro aqui. E, Antes eu ainda morava numa cidade um pouquinho menor que essa, porque eu gosto realmente do interior, da vida silvestre, mas em função do meu tratamento de saúde eu precisei vir para um centro melhor e hoje estou morando em Congonhas. e como é que hoje você. Porque Congonhas faz parte de um circuito, como você disse, cultural Uhum, bastante rico, né, de sim. Minas. E como é que você hoje conjuga a música, esse lado da poesia, com tudo aquilo que acontece na cidade? Você tem alguma atividade que você executa cultural na cidade, aí na tua região? Olha, eu me mudei para cá há 2 anos, 2019. Um ano eu fiquei praticamente de cama e sem mobilidade por conta da minha cirurgia. Foi uma cirurgia muito grande no joelho. Eu ainda estava muito limitada nas minhas movimentações. Ano passado veio a pandemia, que nos colocou em casa forçosamente. Esse ano a gente ainda está sofrendo esses reflexos. Mas o que eu fiz?
Nós compramos um imóvel aqui e eu montei um estúdio para mim. O meu estúdio chama-se Refúgio da Águia. E aqui nesse estúdio eu estou trabalhando as minhas composições. Fiz curso de produção musical, de edição, mixagem. Então agora eu mesma vou produzir as minhas canções. São músicas instrumentais e eu quero lançar os meus projetos, colocá-los nas plataformas digitais, porque agora o meu desejo é tirar toda essa música que ficou trancada dentro de mim ao longo de tantos anos e entregá-las para o universo. Esse é o meu desejo. Então, hoje, o que eu faço é isso. Então, a pandemia, de alguma maneira, acabou sendo benéfica para essa sua busca, né? Eu não posso reclamar, viu? Porque realmente me colocou mais ainda em introspecção, tanto pela música quanto pela parte da literatura. A gente precisa desse silêncio, da introspecção. Eu já estou trabalhando num próximo livro, então hoje eu faço isso. Eu tenho algumas assessorias jurídicas, assim, mas de clientes pontuais, porque são pessoas que realmente gostam e não querem abrir mão do meu trabalho, mas é uma assessoria remota. 10% do meu tempo é dedicado a isso, e não mais. Os outros 90% eu dedico hoje à minha família e à minha arte. É um tempo de qualidade. Eu nunca mais vou cometer o mesmo erro que eu cometi no passado. Hoje a Tá minha bom. arte está em primeiro lugar, a família também, para a par, lógico. E assim, enquanto eu ainda puder mesclar essas duas questões, eu vou levar. Agora, assim que passar a pandemia, eu já começo a ser sondada aqui, porque agora as pessoas já estão sabendo de mim, estão me conhecendo aqui na cidade. Já estou sendo sondada para alguma coisa ou outra, um projeto e tal, mas por hora, o meu trabalho é só mesmo produzir as minhas canções. Depois eu vou pensar em algo depois disso para ver como é que eu vou divulgar essa música e mesmo se eu vou querer me apresentar publicamente, porque em princípio não é isso que eu desejo. Eu quero ser a compositora, eu quero que a música vá ser disponibilizada para pianistas e para orquestras tocarem. Mas se eventualmente surgir uma coisa ou outra, eu farei isso, mas provavelmente em muito pequena escala. Mas sem abandonar jamais o propósito da cultura, né? Não, não pode, não tem como. A arte é algo realmente que mantém as pessoas vivas, com a alma leve, conectadas com o divino, com certeza. Bom, Isabel, eu adorei a nossa conversa, mas o tempo passa rápido e a Com gente certeza. tem sempre aquela limitação que a gente precisa respeitar. E eu vou deixar para você as palavras finais. Eu sempre digo para as pessoas que o meu compromisso pessoal agora é contribuir para que cada um atinja o sucesso da maneira como interpreta o que é ter sucesso. Então, eu não entro no mérito, por exemplo, se o propósito de alguém é ganhar dinheiro ou se é desenvolver uma habilidade na área cultural, por exemplo, mas uma coisa que eu sempre faço questão é de que qualquer busca de sucesso tem que preservar princípios de ética, valores, né? E Com eu certeza. vejo que a gente teve essa conversa e transmitiu muito desse conceito de buscar a essência e os propósitos mantidas as regras da ética, da transparência e dos valores. Então, ao tempo que eu te cumprimento, eu deixo para você encerrar essa nossa conversa, esse nosso encontro, que certamente foi muito inteligente. Muito obrigada. Olha, agradeço muito pelo seu convite, Mário. É sempre prazeroso falar desse meu processo de transformação, porque a gente fala, né, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, o meu desejo com esse livro é realmente mostrar para as pessoas que é possível. Sempre existe uma forma de você sair do buraco negro se você se encontra numa situação assim. Mas é preciso coragem, determinação, tomada de consciência. É o que vem antes, né? Então, assim, é muito importante a gente saber escolher bem as pessoas com as quais a gente convive, com quem a gente se relaciona, porque os amigos ou os familiares, eles são anjos que Deus coloca na terra para nos conduzir, para nos guiar. Então, as pessoas sempre devem olhar com bons olhos para aquele que chega e dá um toque, para quem dá uma sugestão, e porque, às vezes, ali, numa coisa pequena, como a pergunta que foi feita para mim, qual que é seu sonho hoje? Acorda a pessoa para um pesadelo que ela vem vivendo e nem tem consciência. Então, eu desejo muito mesmo que muitas pessoas possam ter a oportunidade, seja por qualquer meio for,
Não tem que ser necessariamente pelo coaching. Às vezes é um grupo de oração, às vezes é realmente um grupo de amigos que se reúne para falar de música ou de qualquer outra coisa, às vezes um grupo de leitura, mas que a pessoa, ou no silêncio do seu quarto, né, no seu íntimo, que as pessoas possam cada vez mais buscar a sua essência. Porque esse mundo está de cabeça para baixo, é porque as pessoas estão cada vez mais afastadas do amor, da felicidade, é o viver por viver, muita desordem emocional. Então, acho que a pessoa precisa, cada uma, voltar lá na sua infância, na sua caixinha de joias, e parar pelo menos para pensar assim: o que é que eu faria hoje, independente de receber para isso? Eu acho que essa é uma grande pergunta que a pessoa, pelo menos, vai pensar assim: puxa, isso aqui pode ser o meu propósito. E agarra no seu propósito e vá. Eu acho que é isso que as pessoas precisam, né? Agradeço novamente a você pela oportunidade e eu espero contribuir um pouco para esse trabalho que você quer fazer, né, de oferecer algo de transformação e qualidade para as pessoas, e assim, que você tenha sempre pessoas que possam agregar nesse seu momento, nesse seu projeto, porque é muito importante. É Ah, importante a gente doar um pouco do que tem. lembrando que o seu livro estará disponível e pelo contato que a gente vai colocar, quem quiser a Deixa eu cópia do explicar. livro. Deixa eu explicar. O livro, esse livro, eu editei ele apenas em versão e-book, porque eu quero realmente que ele chegue ao maior número de pessoas. Então, existe um link para download na minha página pessoal, que chama-se Trilhas Particulares. Eu tenho o canal no YouTube Trilhas Particulares, onde eu posto as minhas canções, e tem o site Trilhas Particulares, aonde eu coloco as coisas que eu escrevo, né, os meus livros. Então, os meus livros de poesia e o livro Eu Sou Águia estão lá para download gratuito. A gente coloca aqui o endereço na descrição. As pessoas que se interessarem em conhecer um pouco dessa história podem ir lá e baixar gratuitamente e compartilhar o quanto quiserem. Tá ótimo. De novo, muito obrigado, um abraço e até uma outra oportunidade que a gente possa ter para o encontro inteligente tão maravilhoso como foi este com a Isabel Cordeiro. Um Eu que grande agradeço. abraço de novo, até mais. Até mais. Tchau, gente.